né? O dia de hoje. A gente começa pela semana. Nós estamos na semana dos piores pecados do trigo. Os piores pecados do trigo. Não é joio, não. Trigo. Tá? O do joio só tem um pecado que é o pior de todos. É que eles ainda rejeitam o passar pelo novo nascimento. Tá bom? Mas para o trigo que já passou pelo novo nascimento, com a ajuda do Espírito, a gente tem cometido alguns pecados graves. Aí a gente falou no domingo que esses pecados são perdoáveis, mas eles produzem muito prejuízo na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor e, claro, também em consequência disto, prejuízos ao reino de Deus. Aí, na segunda-feira, a gente viu o primeiro grande pecado. A gente confunde pacificidade com passividade. Ser pacífico é uma coisa, ser passivo é outra coisa. Entende? Ser pacífico é positivo, ser passivo é negativo. O pacifista é aquele que não briga, ajuda a ter a paz, ajuda na harmonia, mas ele se incomoda com a injustiça. Ele parte de alguma forma pacífica para resolver aquilo. O passivo, não. O passivo, ele cruza os braços e deixa o barco correr, deixa a injustiça correr. Então, nós confundimos muito. Nós não somos passivos. Deus não nos fez passivos, né? Como salvos, seguidores de Jesus, não somos passivos. Nós somos pacifistas. Pacifistas. A gente se incomoda e vai para resolver o problema de maneira pacífica, mas a gente não se acomoda. Entende? A gente confunde muito isso. E principalmente diante do joio. O joio é. Por que o joio comanda o cristianismo? Por que o joio comanda a vida, né, das igrejas? Né? Por que ele comanda? Porque nós confundimos pacificidade com passividade. A gente se torna passivo do joio. Entendeu? Quando, na verdade, sem confusão, sem briga, a gente não pode se acomodar. A gente parte para atuar de maneira pacífica contra o comportamento do joio, mas a gente não fica acomodado. Essa é a diferença, esse é o grande pecado que a gente tem cometido. O segundo, nós falamos na terça-feira. Aceitamos a liderança espiritual do joio. A gente está vendo que aquilo é joio. A gente está passando e vendo que aquilo não é do Senhor, não produz paz, não produz edificação. O que produz é divisão, o que produz é confusão, o que produz é tristeza. A gente está vendo isso acontecer, mas a gente continua aceitando a liderança do joio. Esse é outro pecado que a gente comete. E é caro para o reino de Deus. Terceiro pecado grande que o trigo comete. Não tem Jesus como pedra de esquina. Não tem. Então, tudo que Moisés falou, a gente acha que é de Deus. Quando Jesus diz não, isso está errado, isso não é assim, isso não é assim que Deus quer. Mas a gente fica com Moisés, está no texto bíblico. Entende? A gente não usa Jesus, né? A gente não coloca Jesus como sendo a pedra de esquina, aquele que é o ponto para a gente saber se aquilo que Moisés falou é de Deus, se aquilo que Davi falou é de Deus. É tanto que até hoje Davi não mandou destruir todos os inimigos, pois tem pastores, tem líderes e tem muito cristianismo aí orando a Deus, implorando a Deus para a destruição de inimigos. Davi não pediu? Porque Jesus não tem sido a nossa pedra de esquina para entender. Davi
pode até estar bem intencionado, mas está longe do que Deus quer. Porque o que Deus quer, Jesus disse, é amar o inimigo, amar o próximo, também o inimigo. E entre Davi e Jesus, Jesus é a pedra de esquina. Davi é um zero à esquerda, igual a eu e você. Mas a gente fica com Davi, porque o nosso ímpeto de vaidade, o nosso ímpeto de orgulhos, né? O nosso ímpeto de violência se agarra a Davi. Jesus estava falando de outro assunto. Davi é que está correto. Inimigo é para ser eliminado. É por isso que bandido bom é bandido morto. O terceiro grande pecado do joio, a gente falou ontem, quarta-feira. É esse, né? Jesus não tem. Então a gente vai agora para o quarto, que é o de hoje. Nós reproduzimos a intolerância e as prepotências. Nós, eu estou falando aqui do trigo. Trigo. Ah, mas pior é o joio, é verdade. O joio é pior, não. O joio já é o mal, já é o pior. Dos homens maus, o joio é o pior. Dos homens maus, os religiosos são os piores. Não estou falando do joio. O joio já é o cão em pessoa. Eu estou falando do trigo. Nós, trigo, ainda reproduzimos com muita facilidade, em muitas situações, a gente reproduz a nossa intolerância e a nossa prepotência. Ontem eu passei vergonha, né? Eu estava num canal de televisão falando sobre a Constituição e falando de que o Brasil é de todas as religiões. Respeita, olha que coisa cristã, olha que coisa de Jesus. Mas, no entanto, não é? Evangélicos invadem terreiros, não é? de religiosos africanos, não é? Para poder destruir tudo em nome de Jesus. Eu morri de vergonha. Graças a Deus, o bom senso de quem fez aquela reportagem procurou um pastor sério, respeitado, para poder falar em nome dos evangélicos a respeito de intolerância. E ele foi perfeito. É uma vergonha para nós a intolerância. E usando o nome de Jesus. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a nossa vaidade, tem a ver com a nossa prepotência, tem a ver com a nossa arrogância. Entendeu? Ah, mas tem gente pior do que nós, tem mesmo. Mas o que nós fazemos já é muito absurdo para quem somos como nova criatura. Entende? Então, esses são alguns, né, dos pecados graves que a gente comete e usando o nome de Jesus. Tá bom? Vamos ver aqui. Vamos aqui para o mês. Estamos no mês de setembro. Tá? Eu vou... Aqui está setembro. Hoje é dia 8, né? Mas olha, ontem a gente não teve, deixa eu só lembrar aqui, mês das religiões, judaísmo, neopaganismo e janismo, né? Então é o mês dessas religiões, da gente lembrar e orar por eles, orar por essas pessoas. Ah, mas nós consideramos como, né, não salvos. Não, não é você que vai decidir isso. Ore e deixe que o Espírito faça a obra dele. Larga de ficar se metendo com a sua vaidade, com sua prepotência no que o Espírito faz. É a obra do Espírito. Deixe ele fazer. Apenas ore, louvando a Deus, agradecendo a Deus por essas pessoas e por essas religiões. E olha que está aqui incluído o judaísmo, tá? Com todos os defeitos e as influências negativas, diabólicas que passaram para a gente. Mas tudo bem. A gente vai orar e pedir a bênção de Deus para eles. Que eles usem a religião deles, né? Não só o judaísmo, mas os outros, para o bem coletivo. Que saiam também da vaidade, né? Da prepotência,
de que eles têm o direito de fazer o que fazem com os palestinos, no caso, o judaísmo, e eles não têm esse direito. O Jeová de Moisés, sim, mas o Deus que Moisés entendeu errado, esse Deus não é favorável ao que eles fazem aos palestinos e a qualquer outra nação. Entende? Ah, mas eles são perigosos contra nós, porque vocês são perigosos contra eles. Vocês são maus, perversos. Então eles reagem. Passe a amar eles e vocês vão ver a diferença da relação deles com vocês. Passe a amar. Em vez de ameaçar, em vez de jogar bomba, em vez de matar eles, passe a amar e você vai ver a reação deles em relação a vocês. Entendeu? O outro ponto que a gente chama a atenção é o mês de um principal ensino de Jesus. E um dos principais ensinos de Jesus é andar a segunda milha. Se lhe obrigarem a andar uma milha, vá a segunda também. Vá além daquilo que lhe obrigaram. Isso é cristianismo. Isso quer dizer que nós, de maneira sábia, para a glória de Deus, levamos desaforo para casa. Em nome de Jesus. É isso que é. Se alguém lhe obrigar a andar uma milha, ande duas. Entendeu? Muito bem, vamos ver aqui o dia. Ontem foi dia 7, né? Deixa eu colocar aqui dia 7, já que ontem a gente não conversou um pouquinho sobre 7 de setembro. Então está aqui, dia do feriado de proclamação da independência do Brasil, 1822. É tudo uma mentira, tá? No Brasil independente, vai ver direitinho se a gente manda na gente, se a gente faz o que a gente quer. Vai lá ver direitinho, tá bom? O tipo de coisa que é feito contra nós para que a gente faça o que os outros, né? O que outras nações poderosas querem. Então essa coisa é mentirosa, né? Além do fato de que nós somos quem prejudica nós mesmos, né? Então tá aí, é tudo uma farsa, tudo uma mentira e a gente vive nessa mentira. Ainda bem, né? Eu tenho ouvido, assistido reportagens, né, mais atualizadas. As pessoas estão descobrindo quanta mentira que a história conta a respeito dessa independência. Quanta mentira! Negócio de Dom Pedro, negócio de... tudo mentira. Então, estão descobrindo, estão avaliando, estão vendo, né? Ainda bem, a gente pode não mudar muita coisa, né? Mas a gente sai da mentira, porque a mentira não é boa. E a história, né? Ela é cheia de mentiras, né? Porque só quem conta a história são os vencedores. Os derrotados não contam história. Quem conta são os vencedores. E aí, vem do jeito deles, né? Então, e dia da dedicação, Dia Nacional do Grito dos Excluídos e dos Verdadeiros Patriotas do Brasil. Verdadeiros patriotas aqui não é gente que diz que defende Brasil, não. Verdadeiros patriotas são aqueles que amam de verdade todos os brasileiros. Estão interessados no bem de todos. Enquanto tiver fome nesse país, os patriotas são bem poucos. Enquanto tiver gente cada vez mais rica e gente cada vez mais passando fome, essa coisa de patriotismo é outra grande mentira. Entendeu? Grande, enorme mentira que se vive. O que mais? Dia Internacional dos Trabalhadores Explorados pelo capital, pela grana, pelo lucro, pelo mercado, pelas empresas, né? Dia Internacional dos Trabalhadores Explorados pelo capital e da alienação com o clima do planeta. Os ricaços aí estão acabando com o clima, né? Soltando fumaça porque eles precisam produzir muito, porque a ganância deles é de ganhar muito dinheiro. Mas ninguém fala isso não. A culpa é nossa, sempre é nossa, sempre nossa, sempre nossa. Deles, eles não têm culpa. Eles estão fazendo um grande progresso para o mundo.
É assim que funciona, né? Testemunho, personalidade, né? Só queria saber se tinha alguma coisa ligada à história de Jesus, né? Para gente. Vamos ver aqui agora o dia 8 de setembro. Vamos ver o dia de hoje, né? Hoje é dia de luta por medicamento. A luta por medicamento. Dia Nacional do Mecânico, da Memória PET, e da família afro-brasileira. Dia Mundial da Alfabetização, Dia Mundial da Raiva Animal, Internacional contra a Discriminação Racial. Então, hoje é tudo isso, né? São esses comemorativos. Aqui tem orientações de como fazer a vida melhor. Aqui o testemunho: busque como ser melhor luz e sal para seus amigos e conhecidos. Para a glória de Deus, né? Na personalidade, hoje é o dia do sentimental introvertido. Hoje, isso segundo Jung, tá? As pesquisas, os estudos de Jung. E o livro que hoje a gente pode lembrar aqui é o livro de Ruth. E é o livro, uma das mensagens é: sabendo e entendendo a atenção de Boaz para com Ruth, Noemi orienta sua nora para ajudar Boaz em sua timidez, o que vai culminar no casamento dos dois, tá bom? Então, é o que está acontecendo, né? Relatado ali no livro de Ruth. O que mais? Vamos ver aqui, lá no Facebook, vamos ver o que é que temos no Facebook e que serve para a gente refletir um pouquinho hoje. Aqui está, né, o Facebook, aqui tem o quê? Pronto, aqui está o culto de hoje, que nós já estamos realizando, tá? Aqui já está curtido por Maria Arideia e Ivete Espíndola, essas duas anjas. Aqui tem uma palavra sobre Jesus, né? Os ensinos de Jesus, comparando os ensinos de Jesus com o que dentro da comunidade, dentro do mundo, desde os tempos de Jesus até hoje, né? O que é que pode ser considerado direita e esquerda e qual o lado de Jesus nisso, tá bom? O segredo é só assim: quem apoia o rico é direita, quem apoia o pobre é esquerda. No resumo geral, é só isso. Não tem muito segredo. Quem apoia os interesses do rico é a direita, entendeu? Fica à direita. É favorável ao sistema da direita. Porque quem manda no mundo é a grana, é o capital. Então, essa é a ideia. Então, eu sou favorável a esse sistema que está aí. Então, eu sou direita. Eu sou contra o sistema que está aí. Então, eu sou esquerda. Eu sou canhoto, eu sou contrário, eu sou. Entendeu? A ideia é essa. Se eu sou contrário ao sistema, onde o rico está mais rico e o pobre cada vez mais pobre, se eu sou contra isso, então eu sou esquerda. Entendeu? Então é essa, no geral, é isso aí. Só que a direita tem dinheiro. Aí ele cria uma série de coisas para dizer assim: todos são direita e a esquerda é só ruim, entendeu? Aí o pobre, entendeu? Que é massacrado por eles, também termina favorecendo os interesses dele. É só isso que funciona, é assim que, né, a banda toca, tá bom? Aqui tem uma interpretação para uma frase, uma afirmativa de Mao Tse Tung. Aqui tem um estudo sobre a volta de Jesus, tá? É um vídeo. Aqui tem outro vídeo que é uma resposta a uma pergunta. Inferno existe e quem criou? Então é um estudo sobre o inferno. A outra aqui é feitiçaria. Deus aprova esta prática religiosa? Tá? Então é uma discussão, é uma conversa a esse respeito. O outro é aqui cultura apocalíptica e os vários termos que são usados, né, inclusive no Novo Testamento, e que a gente pensa que é uma palavra de Jesus, mas na verdade Jesus está pegando uma ilustração
da cultura apocalíptica daquela época para ensinar alguma coisa. Então está aqui, ó, julgamento final, o paraíso, o seio de Abraão, todo olho verá, tribulação, visto no ocidente, volta com trombetas, essa coisa toda, tudo isso faz parte daquela cultura apocalíptica. Aqui está um esclarecimento, né? Aqui assim, as pessoas assustadas, assustadas. Olha, depois que eu deixei de estar à frente de igreja, o que tem surgido de pessoas, né, fora de igreja, crentes, salvas, e que estão fora de igreja porque na igreja eles tiveram muitas dificuldades até para o desenvolvimento pessoal deles. É uma coisa interessante. Quanta gente surgiu, tem aparecido. Eu até, e por causa do que eles falam comigo, até estou pastoreando muito dessas pessoas fora de igreja. Agora, muitas delas é porque estão assustadas, entendeu? Principalmente depois dessa época de pandemia, essa coisa toda, assustadas com igreja, com o cristianismo, assustadas mesmo. Então, tem algumas coisas, aí aqui está esclarecimento. Essa é uma preocupação, um esclarecimento às pessoas que estão assustadas com esse cristianismo inútil, cego, corrupto, intolerante, anticristo, ignorante, antissocial, ganancioso, violento, preconceituoso que se tem mostrado por aí. Porque as pessoas estão achando que cristianismo é uma coisa só, que todo mundo pensa da mesma forma, que todo cristão é a mesma coisa. Entende? Então nós estamos trabalhando, conversando, levando a ideia das pessoas a entenderem que há no cristianismo joio e trigo. Quem assusta o mundo, aqueles que não são cristãos, quem assusta não é o trigo. O trigo é amor, é paciência, é carinho, é respeito, é tolerância. Quem assusta é o joio, que justamente não é cristão. Então nós estamos buscando, né, explicar para as pessoas exatamente isso. Jesus disse que haveria trigo e joio. O cristianismo mostrado no mundo é um joio, que não é cristianismo, não é a religião de Jesus. Entendeu? Então esse banner aqui é justamente para explicar. Já tenho algumas pessoas que já foram beneficiadas com essa informação, tá? Mas tem outras que precisam ter esse contato. Aqui tem, olha, recado aos ricos também, é um momento do culto de ontem que a gente conversou, tá? Recado aos ricos, notícias do cristianismo, também foi um momento do culto de ontem, declaração doutrinária, um momento do culto de ontem, e respondemos a essa pergunta: Deus, qual a vontade dele para as pessoas? A gente conversou sobre isso no culto de ontem. Aqui está o culto completo lá no YouTube e aqui o culto completo que está aqui no Facebook. Ele hoje não está disponível para o público, tá? Só está disponível para mim. Mas, quando esteve disponível para o público, ele foi curtido por Maria Arideia, Ivete Espíndola e Alane Carvalho. Tá? Essas três anjas curtiram o culto de ontem.